A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Eu sou o pastor Ronaldo e você está no canal Curiosidades Bíblicas. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas possíveis. Nessa tarde eu quero trazer uma palavra poderosa da parte de Deus que vai coincidir com o testemunho que eu tenho para contar a respeito de como foi o meu primeiro encontro com demônios. Nós precisamos entender que vai depender das denominações. Tem igrejas que mexem com libertação de alma, mas tem igrejas que não mexem com a parte da libertação de almas. Então, cada uma tem um trabalho diferenciado. Geralmente, os assembleanos e pentecostais, eles atuam nessa área, que é a área de expulsar demônios ou espíritos imundos. Pastor Ronaldo, o que é isso? É uma pessoa que, às vezes, está fraco espiritualmente e tem uma sensibilidade maior no mundo espiritual. E a Bíblia relata de pessoas possessas de demônio. Esses demônios, ele acham uma brecha, ou seja, um pecado ativo, e eles entram na pessoa. E eu já vi, ninguém me contou, eu já vi, tá? Eu não estou difamando ninguém aqui. Eu já vi pessoas chegar na igreja, o espírito de homossexualismo. Como assim, pastor Ronaldo? Espírito? A pessoa chegava com a voz feminina. Um rapaz chegou com a voz feminina na igreja. Nós começamos a orar. A sua voz ficou imensamente grossa. Muito mais grossa do que uma pessoa normal. Quem conhece o Júnior Trovão sabe que esse pregador Júnior Trovão tem uma voz grossa. Agora imagine uma voz um pouquinho mais grossa que a dele. Foi como ficou essa pessoa. Então ali nós podemos observar que não era uma coisa normal, mas sim um espírito imundo que estava na vida daquele jovem. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a minha primeira experiência, que foi um pouco traumática. Mas eu quero contar para você, mas antes deixa eu trazer uma palavra da Bíblia que vai coincidir com isso. A Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, capítulo de número 10, e o verso 1, vai dizer assim: E Jesus, chamando para si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, ou seja, demônios, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. Então aqui nós já temos uma revelação. Quem dá poder para expulsar demônios e autoridade é o próprio Deus. Porque tem uma mania de dizer que todo mundo tem poder e tem autoridade. Talvez o chamado da pessoa seja diferente. Talvez você tenha um chamado para interceder. Não é todo mundo que tem um chamado de expulsar demônios. Expulsar demônio é uma coisa que vai além do que a visão humana pode entender. Você sabia disso? Não sabia? Pois agora você está sabendo. Por quê? Quando você mexe com a área espiritual, fica muito complicado. Dependendo da área que você mexer, você se sente afetado. Você sente dor no corpo, várias outras coisas. Porque o espírito, ele brada dentro do nosso corpo. É o momento que a nossa carne fica fraca. E quando eu reconciliei com Jesus, eu já contei um pouco do meu testemunho de como eu voltei para Jesus. Me evangelizaram na roça, trabalhando ali com a bomba de veneno nas costas. Aí eu comecei a caminhar na presença de Deus. Comecei a andar, comecei a buscar. Só que antes disso, alguns dias antes de eu começar a ir para a igreja, alguns dias antes, eu peguei e paguei uma passagem para ir para a cidade de São Paulo, a grande cidade, que eu moro no interior. E isso já faz um tempo, já faz uns 6 anos, para mais 6 anos. Estava naquele movimento pentecostal da Igreja da Plenitude do Poder de Deus, do apóstolo Agenor Duque. Eu acho que não dá nenhum direito autoral falar sobre ele aqui, não, até porque não estou falando mal, né? E quando eu estava no comecinho da igreja dele, aquela explosão, todo mundo falando que o homem curava, que o homem revelava, e era aquela coisa toda. Eu falei, deixa eu conhecer esse negócio. Eu estava desviado mesmo, eu falei, eu vou lá. E a primeira vez que eu fui, foi uma bênção. Mas a segunda vez já foi diferente. Porque a segunda vez que eu fui, eu já tinha reconciliado com Jesus. Então meu espírito já estava quebrantado. Mas eu nunca tinha visto falar a respeito de demônio manifestar. Lá no Ceará, era raro você ver uma pessoa manifestar demônio. Era raro.
E já aqui em São Paulo não, e isso foi uma das coisas que eu mais estranhei. Aqui as pessoas buscam com mais força a palavra, as pessoas oram mais. E nesse culto eu lembro que foi um dos cultos maravilhosos para mim, né? Porque eu passei o dia inteiro chorando na presença de Deus. Eu senti grandemente a presença de Deus naquele lugar. E eu fui dentro do ônibus que a gente... Era uma van, né? Eu fui do lado de uma mulher. Ia conversando com essa mulher, e nós brincando, e ela levou a criança dela, e eu brincava com a criança. Sabe, aquela coisa descontraída. E quando foi exatamente quase que por esse período, nesse período da tarde que eu estou postando esse vídeo aqui, o bispo Agenor, que ele já estava pregando fazia um bom tempo, ele começou a falar assim: eu vou fazer uma oração forte porque Deus me revela que tem 99 demônios aqui escondidos, a princípio, e é pombagira, e quando eu orar, vai manifestar. Veja, não julgue, porque eu vou falar para você, eu fui com a pessoa, ninguém fofocou para ela ou chantageou, ela estava comigo, desde aqui do Leme, compramos a passagem juntos. Quando esse homem começou a orar, meus irmãos, baixou um trem nessa mulher, rapaz. Rapaz, essa mulher começou a rodar e dar uma risada horrível. A voz dela mudou e o pior, ela estava com a criancinha nos braços. Os obreiros deu trabalho para arrancar essa menina, essa criancinha dos braços dela, que ela queria matar a criança. Aí tomou a criança dos braços dela. Aí a autoridade estava sobre os obreiros, eles falaram: tá amarrado em nome de Jesus, mão para trás, demônio. A mulher já encurvou os dedos, botou para trás e levaram ela lá para frente. E eu fiquei com tanto medo, meus irmãos, porque a primeira vez que eu me desviei dos caminhos de Deus, uma das coisas é porque eu tinha medo de Satanás, não tinha medo de Deus. Quando a Bíblia nos exorta a ter medo de Deus, né, que pode matar o espírito. A Bíblia diz: não tema o homem que pode apenas matar a sua carne, mas tema a Deus que pode matar o espírito, que é quando ele lança no lago de fogo e enxofre. E ali eu fiquei possesso de medo, eu fiquei paralisado. Eu falei: misericórdia, o que é isso? Ao mesmo tempo que ela começou a gritar e pular do meu lado, outra pessoa já pulou no outro canto, outro varão já pulou lá do outro lado, coisa horrível. Eu falei: que é isso? Isso é real mesmo, esse negócio? Só que aí eu caí a ficha, eu falei: puxa, é demônios. Então essa foi a minha primeira experiência com demônios. Eu nunca vou esquecer que eu fiquei com medo. Só que depois, começando a buscar a presença de Deus, começando a clamar o sangue de Jesus, Deus também, pela misericórdia, tem me dado autoridade ao meu pastor que está comigo, tem dado autoridade para expulsar demônios. É um trabalho fácil? Não é não. Só quem expulsa demônios, irmãos, é quem tem um chamado da parte de Deus. Porque tem muitas pessoas que querem inventar de expulsar demônio sem ter autoridade, com a vida desconcertada. E o pior pode acontecer. Nós vemos isso no próprio livro de Atos dos Apóstolos, onde vai dizer que Paulo estava pregando tremendamente a palavra de Deus, e um sumo sacerdote, se eu não me engano, chamado Serva, uma coisa assim, ele tinha 7 filhos que eram sacerdotes, mas eram exorcistas. E a Bíblia diz que esses exorcistas, eles vão tentar expulsar um demônio usando o exorcismo. Está na Bíblia, viu? Só que eles não vão conseguir, porque eles não tinham poder e nem autoridade. Então eles começam a apelar. Eles falam assim: em nome de Jesus que Paulo prega, nós ordenamos, saia desse corpo em nome de Jesus. O possesso de demônio olhou para ele e falou: vem cá, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço muito bem, mas e vocês, quem são? Quem vocês pensam que são? E a Bíblia diz que esse demônio caiu em cima desses rapazes, além de ter ferido eles, rasgaram suas roupas e eles saíram pelados, correndo. Tamanha foi a vergonha. Então não é qualquer pessoa que pode chegar e ir falando repreendo. Não é assim, existe uma preparação, existe uma capacitação. Porque se de repente o camarada quer impor a mão em alguém para expulsar demônio, mas é viciado em algum tipo de droga, é viciado em alguma coisa que não condiz com a palavra do Senhor, o demônio pode envergonhar a pessoa em público e dizer: quem você pensa que é para tentar me tirar daqui? Se você faz isso, faz aquilo, faz isso, peca aqui, peca ali. Então tem toda uma gesticulação para pregar a palavra de Deus. Porque tem muitos, meus queridos,
que acham que pregar a palavra de Deus é simplesmente abrir a Bíblia e pregar. Pregar, eu costumo dizer que qualquer um prega. A diferença está na unção. A diferença está quando você vê uma irmãzinha que ela não tem voz para louvar, é desafinada, mas quando ela abre a boca para louvar, você começa a se arrupiar inteiro. Você sente uma presença gostosa. Sabe o que é isso? É a unção. A unção não é comprada com dinheiro. A unção ela é dada mediante a Deus e mediante a sua fé, o seu sacrifício. Eu vejo tantas pessoas que fazem aulas de canto, aula disso, aula daquilo, e louva bonito, louva lindamente, merecedor de aplausos, mas não tem unção. Enquanto eu conheço na minha rotatividade pessoas normais, mas que nasceram com dons, que ninguém ensinou, mas aprendeu a tocar violão em casa, e quando abre a boca para louvar, meu querido, o céu abre. A gente já começa a chorar e a gente fala, poxa, por que eu estou chorando? O que está acontecendo comigo? É a unção da presença de Deus. Então esse é o vídeo dessa tarde, espero que você tenha gostado. E lembre-se, para expulsar demônio tem que ter uma preparação. Que Deus abençoe e até a próxima e juntos fazemos a diferença.